Olá, no podcast FGV em Company Insights desta semana vamos receber uma convidada muito especial, que é Dilma Campos, CEO da agência Nossa Praia e Head de ESG da Bipartners. Vamos falar sobre a representatividade das mulheres negras nas organizações. E o que mais, Dilma? E vamos falar também em como essas mulheres negras estão movimentando o mercado de trabalho. Obrigada pela sua presença, Dilma. Nossa, Érica, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você novamente para falar deste assunto. Dilma, você tem uma trajetória profissional inusitada, né? Já foi atriz, formou-se em odontologia, foi bailarina, até fundar a própria agência de live marketing. Quais as dificuldades que você passou sendo mulher e negra aqui no Brasil? Bom, na época de artista, eu acho que as dificuldades foram menores, por um lado, né, porque já é um segmento muito mais inclusivo, né, mas a partir do momento que eu começo a trilhar a minha carreira executiva, é aí que você vai descobrindo, de fato, os problemas que são muito relacionados ao racismo corporativo, né? Aquele racismo institucional, que também é um reflexo do racismo estrutural do Brasil. Eu passei a ser empreendedora no momento que eu entendi que eu não ia passar do cargo de diretora. E eu me achava muito capacitada, eu já tinha feito muitos cursos, eu já tinha terminado faculdade, né? Mesmo sendo num segmento, eu já tinha terminado isso. Eu tinha uma pós-graduação dentro de odontologia, eu fui fazer MBA, né? Então eu fui me aperfeiçoando com vários cursos. Mas eu entendi naquele momento que eu não iria subir. Todo mundo que tinha começado comigo ali há 7 anos atrás já tinha ido para ser vice-presidente, para ser sócio das empresas, né? Desse grande grupo em expansão de comunicação, e eu continuava no mesmo lugar. Mesmo as pessoas me mostrando, olha, é o mesmo salário que se você fosse uma vice-presidente. Mas eu não tinha o mesmo status e o mesmo cargo. Não porque o cargo significasse um status social, mas sim que para mim significava a evolução da minha carreira. E nesse momento eu consigo voltar para dentro de mim e entender que de fato, né, foi aonde eu constatei que existia sim um racismo estrutural. Então o meu letramento também ele é mais tarde, não que eu não soubesse que eu era uma mulher negra, né? Mas ele vem mais tarde do ponto de vista do entendimento de que esse racismo estrutural estava me limitando a que eu crescesse dentro da minha carreira. Agora, vocês fizeram uma pesquisa com executivas brasileiras negras que ocupam cargos de liderança. Quais foram os resultados dessa pesquisa e desse estudo, né? As principais dificuldades e os desafios apontados pelas mulheres? Bom, existem muitos desafios apontados por essas mulheres, mas justamente o ponto primordial para que elas avancem em suas carreiras é a questão da estruturação do racismo. Isso aparece em primeiro plano, essa estruturação, né, da questão desse racismo estrutural. É isso que impede a grande maioria dessas mulheres de evoluírem em suas carreiras. Isso também aparece na pesquisa aliada a uma baixa autoestima, aonde as mulheres pretas, quando comparadas, né, com as mulheres brancas que conseguiram evoluir, que conseguiram ascender, estão mais atrás na questão da autoestima. Então, essa pesquisa feita com mulheres do grupo Conselheira 101, que é um grupo organizado para mim, o grande objetivo dele é mostrar para mulheres pretas que elas podiam estar em qualquer cadeira de conselho. Por que isso é tão importante? Porque aquilo que você não vê, você pode achar que não é para você. Então, quando você começa a ver a discussão de que mulheres pretas, sim, podem sentar em cadeiras de conselho, você começa a achar que esse lugar também é para você. Então, para mulheres pretas, a representatividade de você poder ver uma mulher como CEO de uma empresa, uma mulher como vice-presidente de uma empresa, uma mulher sentada numa cadeira de conselho é muito importante porque valida. É muito do que as mulheres negras falam. Quando você ascende, você nunca está sozinho.
tem uma série de pessoas pretas indo junto com você. Simplesmente pelo fato de poder enxergar aonde você está e de achar que sim, amanhã ela pode ocupar esse espaço. É o exemplo. E, recentemente, o governo assinou um decreto que estabelece uma cota mínima de 30% para pessoas pretas em cargos comissionados e de confiança no governo federal. O que isso representa e qual que é a importância dessa lei de cotas? Para mim, a lei de cotas é fundamental. Primeiro porque ela tem que ser uma lei transitória, né? A mesma coisa que aconteceu nas universidades com a inserção de negros dentro das universidades federais com a lei de cota e que a gente vê um resultado muito, muito positivo, vai acontecer também na questão das políticas públicas. Porque não adianta, se a gente não mudar a política pública, a gente não muda nada. E a gente até tem taxas, por exemplo, o Pacto Global da ONU, para a questão de igualdade racial, ele coloca assim uma taxa de em 2030 você ter 50% de pessoas pretas dentro das empresas. Existe uma taxa para isso, que é um comprometimento público para você atingir uma taxa de diversidade racial dentro das empresas. E muitas empresas se comprometeram com isso no mundo inteiro. Mas você não tinha isso quando você fala de órgão público. Então, essa lei de cotas que vem para acontecer em órgão público, ela está focada em mudar a política. Uma política que foi feita por pessoas brancas, uma política que privilegia pessoas brancas e que em nenhum momento analisa, por exemplo, o efeito do racismo dentro das aposentadorias. Porque é muito diferente a pessoa que convive com racismo a vida inteira e que tem um desgaste sobre isso, do que uma pessoa que não convive com a questão do racismo estrutural. E o racismo perpassa tudo. Perpassa, por exemplo, políticas de educação, onde a gente tem visto crimes acontecerem em hospitais públicos com mulheres pretas por acharem que mulheres pretas aguentam muito mais a dor do parto do que as mulheres não pretas. Para essa política pública e também política privada, né? Vamos pensar no setor privado e no terceiro setor também para impulsionar essa liderança feminina. Qual que é a importância de programas, por exemplo, como o C101, criado por um coletivo de mulheres, que teve apoio de uma consultoria, e da Women Corporate Directions, né? O WCD. Qual que é a importância desse projeto? A importância primeiro é vital, porque é dizer assim, mulheres pretas, vocês estão convidadas para este jogo. Né? Então eu acho que tem isso. Isso nasce muito do inconformismo desse grupo de mulheres pretas e de uma pergunta do LinkedIn que é: por que não mulheres pretas em um conselho? Então dessa pergunta, desse inconformismo, saiu todo esse movimento do programa C101. Então se juntou a KPMG junto com a WCD para fazer um curso que consiga mostrar para essas mulheres negras quais os passos que você tem que percorrer para amanhã estar sentado dentro de uma cadeira de conselho. Eu tenho muito orgulho. Quando eu entrei no C101, eu já era conselheira da Ampro, né, Associação de Marketing Promocional, e durante o C101, me desenvolvendo, eu me tornei conselheira de mais 3 lugares. Eu sou conselheira hoje da Universidade São Judas, além de ser conselheira da São Paulo Companhia de Dança e da Solon Capital, que é uma empresa de capital ESG. Você encontra muitas mulheres nessa posição e se encontra como você, qual que é o exemplo, o legado que elas deixam para você? O que elas fizeram de diferente? O que elas romperam, né? Que arrebentação que elas passaram para poder ter conquistado essa posição como mulher negra? Bom, a arrebentação é muito grande, né? Eu sempre digo que eu vejo sempre a carreira de mulheres sendo uma carreira que ela vai em zigue-zague, né? E eu falo que a carreira da mulher preta, ela não é um zigue-zaguezinho, ela é quase que uma costura de um lado para outro, porque é onde ela vai conseguindo ter as oportunidades. Então, conforme as oportunidades vão abrindo, né? Essa mulher negra, ela vai conseguindo
ascender. Por mais que a gente hoje fale, nossa, a gente tem muito mais mulheres, quando a gente olha isso em relação à população, a gente não atinge 2% hoje de mulheres negras executivas nas grandes empresas do país. Então, estamos falando ainda de muito pouca gente. Mas essas que conseguiram ascender, realmente conseguiram driblando o sistema, né? Indo de um lado para o outro. Muitas vezes essas mulheres fazem transição de carreiras várias vezes, então elas saem daqui, elas vão para cá, daqui elas para chegar aonde elas desejaram desde o início do pensamento da construção de carreira delas. E você hoje é head de ESG, de uma organização que cuida de várias empresas. O que você, Dilma, está fazendo para ampliar a participação das mulheres negras em cargos de liderança, né? E os exemplos e boas iniciativas, né, para as empresas que estão escutando a gente, que podem ser replicados aí em outras organizações. Érica, para mim foi um prazer ter recebido esse convite, né, para ser head de ESG da B Partners. A B Partners hoje tem 17 empresas, né, no network, como a gente fala, nessa network. E a gente tem colocado muito boas práticas. Assim, esse é um ano, eu entrei lá no final do ano passado, de 2022, e agora 2023 é um ano que a gente está acelerando muito a jornada de ESG. Mas hoje, por exemplo, dentro dessa jornada, a gente tem a B-House, que é o coworking, onde todas as empresas acabam utilizando, né? Onde a gente tem 100% do nosso lixo reciclado, inclusive lixo de papel higiênico sujo, né? Então a gente tem uma empresa que recicla todo esse lixo, que inclusive essa reciclagem nos dá crédito de carbono. Outra coisa que a gente está fazendo, a gente está com um programa de diversidade e inclusão muito importante, a partir do momento, porque eu sempre acho muito importante a gente saber aonde a gente está, para que a gente saiba para onde a gente vai. Então, a gente entendeu, através do senso de diversidade, quais são os nossos números e aonde a gente quer chegar. E para isso, sim, a B Partners firmou compromissos públicos como o Pacto Global que nós assinamos em duas ODS, ODS 5, que é a igualdade de gêneros, e a ODS 10, né, onde a gente encontra a igualdade racial. E dentro da igualdade racial, a gente assinou um movimento de aceleração para que a gente chegue em 2030 entregando 50% de pessoas pretas em todas as operações da network. Dilma, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que o seu exemplo, ele é uma luz aí no caminho de muitas mulheres, né? E que todas consigam, se você quiser deixar um recado, uma mensagem para essas mulheres, que mensagem você deixaria? Eu deixaria a mensagem que sim, é difícil, não tem como glamourizar que menos de 2% das mulheres pretas, que são a grande maioria da população, do grupo populacional desse país, estejam em cargos de liderança. Mas sim, o recado que eu deixo é que a gente precisa ocupar esse espaço. Ele não é um espaço fácil de ser ocupado, não é tranquilo ocupar o espaço, mas se a gente não ocupar, as políticas serão feitas sem a nossa voz. As empresas darão continuidade sem o nosso pensamento. E o nosso pensamento é absolutamente inovador para mudar empresas, sejam elas de serviço ou sejam elas de produto. Então, mulheres pretas, bora ocupar esse espaço e transformar esse mundo num mundo melhor.